Tema desta edição: propostas do setor de serviço para o setor produtivo. Nos dias 15 e 16 de outubro, na cidade de Maceió, em Alagoas, ocorreu o terceiro curso de formação sindical da CNTU. Marcando o Dia Mundial da Alimentação, que é dia 16 de outubro, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, CNTU, realizou um evento na cidade de Maceió para o lançamento do seu Departamento de Alimentação Saudável. Esse departamento discute muito a questão da alimentação saudável, discute muito os fast food, que apresentam alimentação que pode causar obesidade, desnutrição, e ao mesmo tempo nós temos que pensar que o Brasil precisa pensar na sua alimentação para as escolas. Nós temos que pensar numa alimentação sem agrotóxico, nós temos que pensar numa alimentação cada vez mais saudável para o bem e a saúde da população brasileira. Então a CNTU, através do seu departamento de alimentação saudável, pelo seu departamento que vem discutindo com especialistas e profissionais a questão da melhor qualidade de alimentação brasileira. Então nós temos aí a honra, o prazer de fazer parte, junto com esse departamento da nossa CNTU, um departamento que visa a qualidade de alimentação do povo brasileiro. Começa agora mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Tema desta edição: propostas do setor de serviço para o setor produtivo. Isso mesmo, recebendo aqui no nosso estúdio Luigi Nesi, ele que é presidente da Confederação Nacional de Serviços, esta área de serviços aí que é praticamente 70% do nosso produto interno bruto brasileiro. Ele também é membro do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um conselho tripartite e ele representa aí o empresariado. E é também membro do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Luigi, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer é meu, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente externar as nossas posições e os nossos diários, vamos dizer assim, para nesse momento de crise que nós passamos, quem sabe a gente possa contribuir com alguma coisa. Luigi, em tempos de crise são tempos que vários caminhos e possibilidades aí aparecem. Eu queria que você elencasse quais são os dois pontos nevrálgicos que a gente vai tratar hoje aqui, que você considera importante para o setor produtivo, para que a gente possa aí ter um panorama do que você considera uma prioridade nesse tempo de crise. O que nós vamos tratar aqui, primeiro é uma proposta de 15 anos que a Confederação Nacional de Serviço vem, através de estudos feitos pela Getúlio Vargas, apresentando para os governos nesses últimos anos, que é a desoneração do trabalho. Nós gostaríamos que o trabalho fosse desonerado para que pudéssemos empregar melhor e dar melhores condições para o trabalhador. É o famoso custo Brasil, né? Diminuir esse custo. Exatamente. E a nossa proposta não é criar uma isenção de impostos. É uma substituição de um tributo que hoje incide sobre a folha de pagamento, que é o INSS sobre a folha de pagamento, que o empresário paga, são os 20%, por uma contribuição previdenciária sobre manutenção financeira. É a famosa CPMF, que todo mundo já conhece. Eu não mudei nem o nome, eu troquei o P, em vez de provisória, por previdência. Porque a previdência, como está, todos nós estamos agora, inclusive o último pacote que o governo colocou na mesa de discussão, é exatamente isso, o déficit da previdência. E nós temos que ter essa condição de melhorar isso. Porque hoje, se nós utilizarmos a base tributária sobre folha de pagamento, nós não vamos ter condição de financiar a Previdência. Porque cada vez mais tem gente aposentada e cada vez menos gente trabalhando para sustentar os aposentados e a Previdência como um todo. Então, a nossa proposta é ampliar a base tributária, que seria sobre todas as movimentações bancárias que vão existir, que existem hoje, e cobrar uma taxa que não é o 0,2 que o governo apresentou, mas é uma taxa com 0,89,
onde você substitui aquilo que hoje é arrecadado sob folha de pagamento. Então, não é aumento de tributo, é uma substituição de um tributo que alargando a sua base tributária, que seria uma contribuição sobre aumentação financeira. A gente vai falar mais detalhadamente dessa medida, entendê-la mais a fundo, mas antes eu queria que você adiantasse o segundo tópico, que a gente volta, dá o panorama geral, volta para o primeiro para a gente poder aprofundar. Outra questão é nós temos uma despesa muito grande hoje em termos de abono salarial e de seguro-desemprego. E em vista do quê? Em vista da rotatividade das pessoas que saem para procurar outro emprego e precisam desses recursos de seguro-desemprego. A nossa proposta para diminuir isso é alterar o sistema de saque do FGTS. Então, depois a gente vai detalhar um pouco mais então, isso. 2 pontos. Folha de pagamento, ou seja, aquilo que o empresariado acaba pagando para poder empregar, e também a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, esses 2 tópicos que nós vamos concentrar, que são as propostas do setor de serviços. Voltando à sua primeira proposta, como é que está ela na prática? Por exemplo, já está sendo debatido no Congresso, já tem parlamentares dando guarida para que isso vire um projeto, já existe o projeto. Como que está esse andamento? Veja bem, essa é uma alteração que nós estamos propondo, é uma alteração da Constituição, é alterar o artigo 195 da Constituição, permitindo que se faça uma arrecadação para a Previdência sobre uma movimentação financeira. Hoje está sobre a folha de pagamento e faturamento, então nós queríamos alterar isso para substituir a movimentação financeira. Já existem vários deputados que conhecem a nossa proposta, são 15 anos que a gente vem distribuindo isso para os parlamentares, e tem também o próprio executivo, o próprio governo anterior a esse governo, no próprio governo da Dilma e no próprio governo do Lula foi apresentado essas propostas. E elas foram consideradas, porém não implementadas. Sempre tem uma dificuldade em termos de recriar essa CPMF, mas porque a CPMF foi um pouco estigmatizada em função do nome, em função desse custo. Mas apesar de todos, alguns setores acharem que esse imposto não é um imposto bom, mas hoje seria um melhor imposto, se pode se considerar imposto bom, tudo que é imposto não é bom, né? Mas é um imposto que pode ser alargado para toda a sociedade e para todos aqueles que têm uma conta bancária. O governo hoje apresentou uma proposta da CPMF, então ela está na pauta. Isso é destinado para a saúde, né? Não, esses 0,2 finalmente eles estão destinando para a Previdência. Ah, tá. Essa proposta já é baseado nesta nossa proposta, porque a nossa proposta não é usar a CPMF ou para a saúde, ou para a segurança, ou para os estados e municípios, não, isso não. Aí seria um oportunismo de um imposto que é um imposto de fácil arrecadação, um imposto bastante insonegável praticamente, mas que seria mal utilizado se você fosse distribuir para outras finalidades. O nosso objetivo é substituir o imposto que é hoje sobre folha de pagamento, que onera o trabalho, por uma substituição onde toda a sociedade paga, que seria uma contribuição à aumentação financeira. E eu queria avisar o trabalhador, que ele fala, bom, mas tudo bem, agora o 0,20% que o governo está querendo impor, quando o trabalhador vai sacar o salário dele, vai pagar o 0,20, né? E isso, nossa proposta não visa isso. Nossa proposta é que o empregador pague esse imposto. E como foi feito isso? Nós diminuiríamos 2 pontos percentuais da arrecadação, do pagamento do INSS do trabalhador. Em vez de 9 e 11 até 11, que é aquela tabela que sobre o salário é pago, seria pago de 7 a 9. Vocês propõem uma gestão de algo que já é arrecadado, ou seja, uma reengenharia de um recurso que já está sendo arrecadado, mas dessa vez ampliando a base para que a sociedade como um todo possa também custear isso e as empresas possam ter a possibilidade de empregar mais, é isso? Exatamente. Esse imposto sendo sobre alimentação financeira, então hoje
as igrejas, as ONGs, os partidos políticos, os sindicatos, inclusive a própria aumentação do dinheiro do sindicato dos engenheiros vai pagar uma parcela, mas eu acho que o Murilo, que é o presidente do sindicato dos engenheiros, não vai se furtar em contribuir com essa para a sociedade, para a Previdência. Hoje o artigo 195 da Constituição diz que a Previdência tem financiada por toda a sociedade. Então, nós estaríamos... E outra coisa, é um imposto justo, porque quem tiver maior movimentação financeira, em função do volume de recursos, vai pagar mais. Então, não haveria... E paga percentualmente, não progressivamente. É o mesmo percentual para quem movimenta 1 bilhão, para aqueles que movimentam R$1.000. Perfeito. Bom, nesses mais de 3 anos aí que eu acompanho a rotina do sindicato, nunca vi a nossa direção fugir ao debate e eu acho até propício apresentar para a querida CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores com Formação Universitária, da qual o CESP faz parte por meio da FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, porque a CNTU tem também o apoio dos economistas, Luigi, que participam dessa confederação e com certeza aí podem acolher a proposta a ser debatida internamente. E eu, antes de concluir esse bloco, eu quero já adiantar um assunto que tem a ver com isso. A sua opinião, Luigi, a respeito de algo que eu vejo que precisa ser um amadurecimento da nossa sociedade em relação ao tema imposto, e essa crise vem nos mostrar isso, que nós não podemos sair do 80, nem para o 8, nem vice-versa. Imposto mal administrado é muito ruim. Imposto mal gerido, onde se esvai a parte desse recurso para a corrupção, não deve acontecer. Mas o tema imposto, ele tem que ser debatido, tem que ser considerado, porque sem impostos, sem o recolhimento, como é que se administra um país, uma cidade, um estado? Então eu quero que você fale a respeito dessa percepção da sociedade em relação ao tema imposto no próximo bloco, tudo bem? Perfeito. No próximo bloco a gente volta com Luigi Nesi, que é presidente da Confederação Nacional de Serviços, que aí está apresentando a contribuição do seu setor para o debate da crise econômica, e este telejornal tem ouvido diversos especialistas das diversas áreas e muitas opiniões para tentarmos aí encontrar uma luz no fim do túnel. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Nesta edição, a CNS, através do seu presidente, dando a sua contribuição do que acha viável para nós solucionarmos a crise aí do setor, crise da economia e o que pode ser feito em prol do setor produtivo. Luigi, no primeiro bloco ficou a seguinte questão, de nós, na nossa sociedade, superarmos o tema imposto, que parece qualquer tentativa de nova contribuição, seja ela qual for, parece ser um fantasma que as pessoas se desviam. Tanto que talvez o debate mais proativo seja a melhor gestão do recurso angariado através de impostos. Eu queria que você falasse a respeito desse tema. Com certeza. Evidentemente, se todo cidadão, toda empresa, todo empresário tem que pagar os impostos para poder fazer com que o governo funcione, certo? Agora, se o governo funciona mal, realmente nós não gostaríamos de continuar pagando esse imposto. E isso é que hoje é um problema sério, porque os recursos que são captados no setor produtivo e nos próprios assalariados, eles vão num saco comum, algumas já definidos e algumas parcelas, mas que não são bem administrados. Esse é o grande problema que também nós temos hoje. Nós gostaríamos que os governos soubessem administrar e fossem fiscalizados. Todo esse processo hoje do Lava Jato, do Mensalão,
isso reflete que há um processo que está minando a credibilidade da administração. Esse é nosso processo, que eu acho que nós devemos mudar isso. Aliás, para o próprio imposto sobre movimentação financeira, teria detectado esse lava-jato, mensalão, etc., através da própria movimentação desse dinheiro, e inclusive esse dinheiro que foi extraído dos cofres da Petrobras e de outras entidades estaduais, pelo menos eles pagariam o INSS, viu? Contribuiriam para a Previdência, coisa que nem isso fizeram com relação a isso. Então, eu acho que a administração e planejamento sobre isso, nós devíamos fazer. E com um bom planejamento, nós diminuiríamos os custos, porque muitas obras hoje que estão em andamentos estão custando 3, 4, 5 vezes mais do que foi orçado no início. Isso realmente, eu costumo dizer que o Brasil é um país rico, porque ninguém conseguiu ainda fazer com que ele vá à falência. Lembrando aí das economias de bem-estar social, os estados, melhor dizendo, de bem-estar social, onde, apesar de uma carga tributária avantajada, isso retorna em serviços para a população. E esse aí parece ser aí um bom caminho para que o dinheiro que se gaste em imposto, se você paga para ter segurança, não precisa pagar o carro blindado. Se você paga para ter educação pública, não precisa colocar os seus filhos em escola privada obrigatoriamente. Se você tiver saneamento, você não precisa ter saúde. Exatamente. Não precisa gastar mais em saúde. Então, são opções que a gente tem que fazer para saber para que o processo seja viabilizado. E vamos avançar então para a segunda proposta, que tem a ver com o FGTS, é isso? Isso, o FGTS. Veja bem, Flávio, o que acontece hoje com o Fundo de Garantia? Nós temos hoje um patrimônio de Fundo de Garantia de cerca de 400 bilhões de reais, certo? E esse patrimônio é administrado pelo Conselho Curador, mas quem executa todas as tarefas é a Caixa Econômica Federal. E é o único fundo que é privado, não é do governo. Deixar bem claro que esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro é do trabalhador. Esse dinheiro vai na conta direto do trabalhador e quem são os donos dessas cotas do fundo é o trabalhador, em função do trabalho que ele fez, e é pago pelo empregador, porque nós pagamos, o empregador paga todo mês 8% sobre o valor do salário para colocar no fundo de garantia, que serviria para o fim da vida como uma aposentadoria, substituindo a estabilidade. Quando foi criado o fundo, era para substituir a estabilidade dos trabalhadores. Então, o que esse processo hoje a gente gostaria que mudar? Hoje, em função da crise, quando o trabalhador vê algum dinheiro numa conta bancária dele, ele gostaria de usá-lo para pagar ou a dívida, ou para pagar, enfim, qualquer outra coisa que ele necessita. E ele vai buscar onde esse dinheiro? Ou no banco, com empréstimo consignado, né, que hoje está muito em moda, ou então vai querer buscar onde tem recurso. Se ele vê que tem um recurso no FGTS que não é remunerado nem com a inflação, esse é outro problema que também está sendo discutido na Câmara dos Deputados, então ele gostaria de receber de volta esse dinheiro. E o que ele faz? Primeiro ele pede para o patrão mandar ele embora. Se o patrão disser, não posso mandar embora, aí ele tenta ser demitido. Infelizmente isso acontece. Alguns podem me criticar esse posicionamento, mas isso acontece todo dia nas empresas. Então, até chega um certo momento que o patrão manda embora para ele levantar o fundo de garantia e para se beneficiar desses recursos. E aí ele saca tudo. O que é a nossa proposta? É que se acabe com esse saque automático na dispensa, se crie um processo de que ele possa sacar metade daquilo que ele é depositado na conta dele no seu aniversário, que eu chamei de saque feliz. O feliz aniversário, ele pode, sem justificar, sem nada, ele poderia sacar 50% do valor que está depositado. E com isso, ele, no fim da vida, quando ele for se aposentar, ele vai ter um percentual no fundo. Coisa que muitas vezes ele chega na hora de aposentar, não tem nada, porque ele, na rotatividade dele, sair de um emprego e para outro, acaba tendo só uma pequena parcela do FGTS depositado, que são os últimos anos que ele ficou na empresa.
Então, com isso, a gente aumentaria o fundo e diminuiria, inclusive, as despesas com o seguro-desemprego, porque, pelo nosso estudo, eu acredito que de 20% a 30% nós diminuiríamos essa rotatividade do funcionário. Perfeito. E só para lembrar, vocês têm um programa de TV, aí o nome é bem sugestivo para a situação da nossa economia, que é Combate, o nome do programa. Exato. Queria que falasse um pouquinho qual que é a proposta, quanto tempo está no ar, onde que é exibido, fica à vontade. Olha, o Combate é um programa que antes foi criado, inclusive junto com o professor Marco Sintra, né? Que a gente criou esse programa, era na Rede Vida, né? Ficou cerca de 3 anos no ar na Rede Vida, e depois nós saímos da Rede Vida e estamos num canal aberto, o canal 9. Perfeito. É um programa exatamente de debate, de entrevista, como você está fazendo agora, e discutir temas nacionais ou regionais sobre a área qualquer área, mais focada, nesse caso, o Combate, mais focada no setor de serviços. Que dia vai, olha? Sexta-feira. Horário? Sexta-feira, 7 horas. 7 horas da noite? 7 horas. Luigi, é um prazer recebê-lo aqui. Espero que volte mais vezes. Eu agradeço o convite. Eu acho que é importante a gente divulgar as nossas propostas, que hoje estão na mesa de discussão do governo, e estamos sempre dispostos a qualquer momento dar a nossa contribuição. Fique conosco, porque esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Um forte abraço e até breve! Nos dias 15 e 16 de outubro, na cidade de Maceió, em Alagoas, ocorreu o 3º curso de formação sindical da CNTU. A CNTU viu a necessidade de dar uma reciclada, né, nos dirigentes sindicais e passar a eles as experiências, né, dos nossos consultores, das pessoas que trabalham com a CNTU, e passar para eles e para o pessoal novo também que está chegando as bases, né, os fundamentos, as bases da formação sindical, para que eles possam ser futuros dirigentes sindicais, juntamente com todos os outros que já existem hoje. Acho que o Brasil tem que ter cada vez mais instituições como essa, que foi criada pelas federações, discutindo a questão do trabalho, do emprego, do sindicalismo de modo geral. E, em especial, eu acho que cursos como esses que a gente está participando nesse momento aqui, eles são formadores dessa mentalidade que é a mentalidade do sindicalismo de modo geral. Eu acho que isso é muito importante, todas as pessoas deveriam ter uma visão do que é o sindicalismo. No fundo, o trabalho se apoia muito nas questões do sindicalismo. Num sindicato que um profissional, que um trabalhador se apoia quando ele tem algum direito seu cerceado ou retirado. Vai possibilitar aos dirigentes da CNTU um ambiente de debate num momento extremamente delicado da vida nacional, em que as lideranças sindicais precisam ter informações e capacidade de reflexão a respeito dos grandes temas que se debate nacionalmente nesse momento, que consiste basicamente nesse risco de troca de governantes. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise política, econômica e social e que vai requerer das entidades sindicais muita maturidade para compreender esse ambiente, esse momento. A atividade abordou a conjuntura nacional, destacando previdência, terceirização, negociação coletiva, gestão das entidades e comunicação, numa série de palestras e debates. Esse 3º curso obviamente, a 3ª ocasião em que a CNTU propicia a seus filiados um curso de qualificação, com temas de interesse no dia a dia de cada profissional, mas com temas de interesse geral. Eu acredito que tem sido um sucesso, como foram um sucesso as 2 versões anteriores. A iniciativa é extremamente importante, parabenizar a CNTU por mais essa atividade, esse curso de formação, especialmente num momento do Brasil que requer muito debate, muita conversa, muita calma, em função
dos problemas que estamos vivendo, seja de uma queda da atividade econômica, seja de uma crise política muito forte, que poderá impactar de forma decisiva o futuro desse país. Então, eu acho extremamente importante essa atividade. Excelente o evento, né? Está realmente muito bem frequentado, o número de pessoas é bastante grande. Achei que os palestrantes têm um alto nível, né? Os meus colegas assim, têm uma capacidade de dissertar sobre os temas mais importantes, excepcionais, e acho que isso contribui muito com a reflexão sobre o país, contribui muito com a futura pressão que a CNTU pode fazer por melhores garantias para os trabalhadores, evitar a perda de direitos. Isso tudo é muito importante num momento tão grave como o atual. A iniciativa é importante. Se trata de um curso, e curso quer dizer transmitir conhecimento, debater conhecimento, formar pessoas. Então, nesse sentido de formação de dirigentes, é importante e oportuno, especialmente porque o país vive uma situação de dificuldade, com crise política e crise econômica e instabilidade. E essa situação ela exige mais dos dirigentes sindicais. Portanto, a formação, que sempre é importante, agora é ainda mais importante. Naturalmente, todos os dirigentes sindicais, como todos os profissionais e todos aqueles que têm responsabilidade, precisam sempre fazer reciclagem. Nós aprendemos muita coisa na universidade, mas nós precisamos nos atualizar, precisamos nos aperfeiçoar. Então, eventos dessa natureza que trazem informações e que fazem com que a gente reflita e leve novamente para o trabalho nosso, são sempre bem-vindos e devem sempre existir. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, foi criada em 2006 e congrega engenheiros, farmacêuticos, médicos, nutricionistas, odontologistas e também economistas, unidos em 5 federações e aproximadamente 100 sindicatos. Esse é o terceiro curso sindical que a CNTU realiza, né? A sua base é a base das federações. E nós aproveitamos para trazer um contingente de sindicalistas dessa base dos sindicatos das federações, para que a gente possa efetivamente construir um movimento sindical que tenha condições efetivas de se colocar como um militante sindical, né? Porque nós sabemos que o debate sindical e a postura dos sindicalistas ela tem uma consequência junto das suas bases. E nós exercitamos essa questão da formação como uma questão fundamental para esse exercício. Para saber mais sobre a CNTU e também a respeito do terceiro curso de formação sindical, acesse o portal da entidade na internet.